Olá pessoal, todo mundo bem? Bom, eu vou falar sobre um tema que chega muito nos processos terapêuticos aqui comigo, que é o casamento. Seja um casamento no formato tradicional ou um juntamento, ou seja, duas pessoas que namoravam, que se relacionam e simplesmente se juntam para morar juntos. Por que é tão difícil esse formato de relacionamento entre duas pessoas? Em primeiro lugar, eu vou deixar uma pergunta para vocês. Já não é difícil uma pessoa se relacionar consigo mesma? Já não é difícil uma pessoa se aceitar os seus defeitos, suas limitações, uma pessoa enxergar suas possibilidades, seus poderes, suas qualidades? Eu acredito que é difícil para todo mundo, e é difícil por uma série de razões. A gente às vezes é criado de uma forma que a gente é encorajado a enxergar somente nossos defeitos, ou a gente pode ser criado da forma contrária, a enxergar somente as nossas virtudes e a gente não enxerga direito os nossos defeitos. E aí, a gente está falando num relacionamento com outra pessoa. Isso se duplica. Então a gente já tem a dificuldade de conviver com essas questões internas e a gente é obrigado ou obrigada a conviver com as questões da outra pessoa, com as influências da educação que essa pessoa recebeu, com as limitações que os pais impuseram ali pela educação, as crenças limitantes, e essa pessoa carrega tudo isso no histórico dela. E aí, de repente, duas pessoas vêm de caminhos diferentes e se encontram em um determinado momento. Cada qual com sua bagagem, com as suas limitações, com seus aprendizados, com as suas vivências, e de repente, do nada, essas pessoas são obrigadas a conviver com a bagagem da outra pessoa. Se a gente pensar no que move um casamento, no que determina um casamento, eu acho que dá para dizer que que é o juntamento de duas pessoas que em um determinado momento enxergam afinidades ali de projetos de vida, dos valores e tal, só que ao longo da vida, dependendo de como a carreira de um evolui, da carreira do outro evolui, do dinheiro entrando, do dinheiro saindo, da forma como cada um lida com as questões do cotidiano, da divisão de tarefas, do que cada um espera em relação ao outro, em termos de afeto, sexualidade, de cuidado, e de repente para um lado da relação tá ok, só que por outro lado é insuficiente. E por que isso acontece se em um determinado momento essas pessoas se juntaram e acharam que aquela era a melhor decisão? Porque nós estamos em movimento. Então uma coisa que funciona hoje, amanhã pode deixar de funcionar. A visão do que é o ideal de vida para você hoje é uma, amanhã muda. A pessoa fala, eu casei com um cara que era uma coisa e essa pessoa não existe mais. Lógico que não existe mais. A gente está em processo de mudança o tempo inteiro. Então, de repente, você casou com um marido que era bonitão, era forte, era magrinho, tinha cabelo, e depois de um tempo vira uma pessoa acima do peso, careca. E lógico, eu estou dando exemplos em relação à parte física, mas as pessoas às vezes mudam os comportamentos mesmo, né? A questão emocional, os pensamentos. A pessoa era super tolerante e de repente a pessoa vira meio encrenqueira. Sabe, a gente está falando de duas pessoas que passam por processos de mudanças ao longo da vida. E aí aquela pessoa que gerava sua admiração vai por uma condição que não gera mais admiração. Outra questão, que é um ponto de conflito muito forte, a administração do dinheiro, que de repente um lado vai querer viajar e o outro vai querer investir em educação. Um lado acha importante investir num carro e o outro acha importante guardar dinheiro. Um lado acha importante investir em imóvel, o outro acha que é melhor alugar o seu imóvel. E aí a gente tem a questão dos valores, do que é importante para um e importante para o outro. Se isso não estiver minimamente alinhado, não vai funcionar. Então vejam só quantos detalhes podem gerar conflitos. E outra coisa que a gente nem começou a falar, na hora que chegam os filhos, nós estamos falando de visões diferentes do que seria uma educação boa, de visões diferentes em relação ao que é mimar uma criança, o que é cuidar de uma criança, o que é uma bronca adequada, o que é um excesso. E aí os conflitos vão aumentando exponencialmente conforme novos personagens, novas situações e novos processos vão sendo trazidos nesse contexto e nesse lar. Então,
Por causa disso tudo é muito difícil você acertar num casamento. É construção, é sujeição, é tolerância, um exercício de paciência e, lógico, se existe amor, cumplicidade, vamos dizer, congruência de planos, a coisa funciona por décadas e às vezes para o resto da vida. Mas nunca será uma maravilha do início ao fim. Sempre existirão conflitos, sempre existirão pontos ali de discordância, e se não tiver isso, não é um casamento. É por isso que o casamento é um formato de convívio muito intenso, cotidiano, você vê a pessoa na intimidade boa e na intimidade ruim, né? Então, por tudo isso, é muito difícil administrar um casamento. E aí eu queria escutar a sua opinião. Você tem essa visão também? Deixe a sua opinião aqui embaixo e fique à vontade para sugerir os temas dos próximos vídeos, tá bom? Então é isso, a gente se encontra aí nos próximos conteúdos. Grande beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau.